Dando prosseguimento ao nosso estudo em escatologia bíblica, sinais da vinda de Jesus. Esses são os sinais do princípio das dores dos judeus, conforme mencionado no vídeo número 1. Marcos capítulo 13, versículo 5, diz o seguinte: E Jesus, respondendo-lhes, começou a dizer: Olhai, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo, Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E quando ouvirdes de guerras e de rumores de guerras, não vos perturbeis, porque assim deve acontecer, mas ainda não será o fim. E hoje nós veremos os seguintes sinais: guerras e rumores de guerras. Os rumores podem ser entendidos como barulho causado por coisas ou pessoas em movimento, ruído, murmúrio, burburinho, ou também informação não confirmada ou enganosa. Então, guerras e rumores de guerras. Mateus 24, versículos 6 e 7. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação. Daniel capítulo 9, versículo 26, esse contexto aqui fala das 70 semanas. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será num dilúvio, e até ao fim haverá guerra. Desolações são determinadas. Então a ênfase aqui é para esse texto que está grifado, que até o fim haverá guerra, haverá conflito bélico, até o retorno de Jesus então. As 70 semanas em si, o contexto todo, nós já estudamos e estão disponíveis para consulta nos vídeos do Apocalipse. Aqui está o gráfico de guerras e conflitos que ocorreram no decorrer do tempo, desde o primeiro século até o século XXI. Ele tem oscilado para mais, para menos, mas nos últimos 3 séculos ele tem aumentado o número de conflitos. Só no século XXI, em 100 anos, ocorreram em torno de 61 conflitos. E no nosso século XXI, agora no ano de 2023, até o ano passado haviam ocorrido 25 conflitos. Então a tendência bateu o recorde do século passado pela quantidade de conflitos que ocorreram até 2022. Aqui eu destaquei alguns conflitos que ocorreram com base naquele site que vimos anteriormente, desde ali a época de Jesus, Império Romano, com suas guerras de conquistas, a Guerra dos 100 Anos, 1337 até 1453, a Guerra dos 30 Anos, já no século XVII, a partir de 1618, Guerra da Independência dos Estados Unidos, século XVIII também, guerras napoleônicas já no século XIX, ainda no século XIX, guerra contra Uribe e Rosas, aqui na América, Guerra da Crimeia, Guerra Civil Americana ou Guerra de Secessão, 1861 a 1865 nos Estados Unidos, Guerra contra a Guerra, Guerra do Paraguai, também mencionada aqui, Campanha Cisplatina, Guerra contra Artigas, Independência do Brasil, Guerra dos Farrapos, também mencionado aqui como conflitos, Primeira Guerra Mundial, Guerra Civil Espanhola em 36, Segunda Guerra Mundial de 39 a 45, Guerra Civil do Laos, Guerra da Argélia, Guerra do Vietnã em 1955, Guerra de Suez, Guerra dos 6 Dias em Israel, Israel derrota todos os seus oponentes milagrosamente, Guerra do Yom Kippur também em 1973 com Israel, Guerra Civil Angolana, 1975 até 2002. Guerra Afegã Soviética, 1979. Guerra do Irã-Iraque, 1980. Guerra das Malvinas. Guerra do Líbano. Guerra do Golfo, 1990. E a Guerra da Rússia contra a Ucrânia, a mais atual. E aqui uma guerra pouco comentada, a história de uma guerra invisível que fez mais de 600 mil mortos e na qual a fome foi usada como arma. E esse conflito se desenrolou até o ano passado, a guerra na Etiópia.
Ezequiel capítulo 38, eu trouxe esse contexto de Ezequiel capítulo 38 e capítulo 39, porque alguns autores colocam esse conflito aqui de Gog, da terra de Magog, como sendo no início da grande tribulação, um grande conflito mundial. Eu discordo dessa ideia de que esse conflito vai ocorrer no início da grande tribulação, pelo contrário, para mim ele vai ocorrer no final da grande tribulação, vai ser ali a batalha do Armagedon. E aqui prossegue Ezequiel capítulo 39. E eu trouxe justamente esse contexto para destacar, para lembrar que alguns intérpretes então colocam ele como um conflito de grandes proporções no início da grande tribulação, que seria então um dos sinais da vinda de Jesus. Guerras e rumores de guerras durante a grande tribulação. Então adentramos nesse período de 7 anos a partir de agora. Daniel capítulo 7, versículos 7 e 8. Depois disto, eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o quarto animal, que é o Império Romano, terrível, espantoso e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. Estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos como os de homem, e uma boca que falava com insolência. Aqui os 10 chifres e o chifre pequeno é a Roma restaurada e a Grécia renascida. Então seria interessante também assistir os vídeos sobre o Apocalipse. Ainda em Daniel capítulo 7, quanto às 10 pontas, ou os 10 chifres, daquele mesmo reino se levantarão 10 reis. Então esse contexto aqui de Daniel é o mesmo de Apocalipse 17, versículos 10 e 11. Depois deles se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros e abaterá 3 reis. Então esses 10 reis vão se levantar antes do anticristo, na região onde era o Império Romano, e desses 10 reis se levantará então um diferente desses primeiros, que é o anticristo, e abaterá 3 desses reis. Então está aqui, 10 chifres, 10 reis de 10 reinos constituirão o 5º Império Mundial de Daniel e o 7º de Apocalipse 17, que será a Roma restaurada. O outro depois, os 10 chifres, o chifre pequeno, o anticristo, o rei do 6º reino em Daniel e o 8º rei em Apocalipse 17, que será a Grécia renascida. Contexto de Apocalipse capítulo 6, do versículo 1 ao 4, vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão, vem. Vi então, e eis um cavalo branco e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Então aqui fala do primeiro selo, que é a ascensão do anticristo. Existem outras linhas de interpretação a respeito desse cavalo branco aqui e seu cavaleiro com um arco na mão. Então eu deixar algumas referências a respeito deste cavaleiro aqui. Também temos esse estudo lá em Apocalipse. Quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo, vem. E saiu outro cavalo vermelho, e ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada. Aqui fala então de guerras, os homens se matando uns aos outros. Logo após a ascensão do anticristo, guerras. Agora utilizando Daniel capítulo 8, mas no fim do seu reinado, quando os prevaricadores são aqueles que fazem planos para enganar, corruptores, pervertidos, então quando os prevaricadores acabarem, se levantará um rei de aparência feroz, entendido em adivinhações. Ele fala aqui do chifre pequeno, ou do anticristo. Ele terá grande poder, não de si mesmo.
causará tremendas destruições, prosperará, fará o que bem lhe convier e destruirá os fortes e o povo santo. Então seu poder e guerra contra os santos e todos aqueles que se opuserem a ele. Pelo seu entendimento também fará prosperar o engano sob sua mão. No seu coração se engrandecerá e destruirá muitos que vivem despreocupadamente. Ele se levantará contra o príncipe dos príncipes, mas sem auxílio de mão será quebrado. Aqui a ascensão e vitórias bélicas do anticristo. Ainda sobre guerras, Daniel capítulo 11 agora. No tempo do fim, o rei do sul, o Egito, lutará com ele contra o anticristo. E o rei do norte, o anticristo, arremeterá contra ele com carros, cavaleiros e com muitos navios, e entrará nas suas terras, e as inundará e passará. Entrará também na terra gloriosa, o anticristo, e muitos sucumbirão, mas do seu poder escaparão estes, Edom e Moabe, e as primícias dos filhos de Amon. Todos esses são povos que são fronteiriços com Israel hoje. Estenderá a mão também contra as terras, e a terra do Egito não escapará. Ele vai vencer essa guerra aqui contra o Egito. Apoderar-se-á dos tesouros de ouro e de prata, de todas as coisas preciosas do Egito. Os líbios e os etíopes o seguirão. Mas pelos rumores do Oriente e do Norte será perturbado e sairá com grande furor para destruir e exterminar a muitos. Armará as suas tendas palacianas entre os mares contra o glorioso Monte Santo. Mas chegará ao seu fim e não haverá quem o socorra. E apesar das inúmeras vitórias que o anticristo vai ter, ele também não vai ter vida fácil. Ele vai ter guerra ali desde o início, desde a sua ascensão. Então aqui nós temos esse cenário, a guerra entre a Síria norte e o Egito sul no fim dos tempos. O anticristo, a Síria, que é o norte ali, é vitorioso sobre o Egito. Eu olhava e eis que esta ponta fazia guerra contra os santos e os vencia. Contexto novamente em Daniel, e trata da vitória dele, uma vitória temporária contra Israel. Foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e foi-lhe dado poder sobre toda a tribo, língua e nação. Apocalipse 13, 7. Aqui a sua peleja contra os santos novamente. Praticamente é o mesmo contexto. Eu batizei esse subtítulo aqui como Rumores de Guerras. Todo esse contexto aqui dessa página é sobre Ezequiel 38 e 39, nós vimos no início do estudo ali. Então subirás, virás como tempestade, far-te-ás como nuvem que cobre a terra, tu e todas as tuas tropas e muitos povos contigo. Então aqui eu estou mencionando Gog como o anticristo, então como rumores de guerra. Aqui está dizendo, subirás ainda, virás como tempestade, far-te-ás como nuvem que cobre a terra. Ezequiel 38, 14 ao 16, portanto profetize, filho do homem, e diga a Gog, anticristo, assim diz o Senhor Deus, será que naquele dia, quando o meu povo de Israel estiver vivendo em segurança, você não ficará sabendo? Você virá do seu lugar, dos lados do norte, você e muitos povos com você, todos montados em cavalos, uma grande multidão e um poderoso exército. Você subirá contra o meu povo de Israel como nuvem para cobrir a terra. Nos últimos dias trarei você contra a minha terra, para que as nações me conheçam, quando eu tiver revelado a minha santidade em você, ó Gog, diante das nações. Ezequiel capítulo 39 agora, versículo 1 ao 4, a queda de Gog, uma referência ao anticristo e seus exércitos congregados. Tu, pois, ó filho do homem, profetiza ainda contra Gog e dize, assim diz o Senhor Deus, eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe de Ros, de Meseque e Tubal. Far-te-ei que te volvas e te conduzirei, far-te-ei subir dos lados do norte e te trarei aos montes de Israel. Tirarei o teu arco da tua mão esquerda e farei cair as tuas flechas da tua mão direita. Nos montes de Israel cairás tu e todas as tuas tropas, e os povos que estão contigo.
A toda espécie de aves de rapina e aos animais do campo eu te darei para que te devorem. E fechando o estudo de hoje, rumores de guerras ainda, proclamai isto entre as nações, apregoai guerra santa e suscitai os valentes. Cheguem-se, subam todos os homens de guerra, forjai espadas das vossas relhas de arado e lanças das vossas podadeiras. Diga o fraco, eu sou forte. Apressai-vos e vinde, todos os povos em redor, e congregai-vos. Para ali, ó Senhor, faze descer os teus valentes. Levantem-se as nações e sigam para o vale de Josafá, porque ali me assentarei para julgar todas as nações em redor. Joel 3, do versículo 9 ao 12, itens do anúncio de mobilização e guerra, preparação para o Armagedon. Apocalipse 16, 12 fala dos reis do Oriente. Derramou o cesto a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram, para que se preparasse o caminho dos reis que vêm do lado do nascimento do sol. Apocalipse 16, do versículo 13 ao 16 agora. Aqui fala dos 3 espíritos imundos, também a preparação para o Armagedon. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta, 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro, com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Então os ajuntaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon. Zacarias capítulo 14, versículo 1 ao 3, o dia do Senhor, também em preparação para o Armagedon. Eis que vem o dia do Senhor em que os teus despojos se repartirão no meio de ti, porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém. E a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas. Metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o restante do povo não será expulso da cidade. Então sairá o Senhor e pelejará contra essas nações, como pelejou no dia da batalha. Chegamos ao final do nosso estudo de hoje. Falamos então sobre guerras e rumores de guerras. No próximo vídeo falaremos sobre fomes, pestes, terremotos, coisas espantosas e grandes sinais do céu. Até lá!